Fala pessoal, bem-vindos. Eu te convido a você abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, versículos 41 em diante. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 41 em diante. Nós vamos ler o 41, o 42 e depois nós vamos pular para o versículo 49. Por quê? Porque esse texto, nós vamos falar sobre a cura da filha de Jairo. E essa narrativa ela é interrompida pela cura da mulher do fluxo de sangue. Inclusive, alguns dias atrás, nós falamos sobre isso aqui, está registrado no canal. É uma narrativa dentro da outra. Então, como nós já falamos sobre a cura da mulher do fluxo de sangue, nós vamos nos ater agora à cura da filha de Jairo, tá bom? Então, versículo 41, Lucas 8, versículo 41, 42, e aí a gente pula para o 49. Quem tiver no chat, coloca a referência aí. Não precisa colocar todos os detalhes no chat. É só colocar Lucas 8, 41 em diante, para que quem for chegando saiba qual o texto que nós estamos tratando. Deixa um like nesse vídeo também. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as notificações. Vamos lá. Lucas 8, 41 diz assim: Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à beira da morte. Estava, em algumas versões está escrito, estava à morte, ou seja, próxima de morrer, correndo risco de vida. Note o contraste, porque no momento em que Jairo vai buscar a ajuda de Jesus, a filha dele não havia morrido, ela estava apenas doente, uma doença cuja morte era iminente, mas ela não havia morrido. Então, versículos 41, 42, estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Então, agora vamos pular para o versículo 49, afinal de contas, do 43 ao 48, estará sendo narrada a cura da mulher do fluxo de sangue. Versículo 49. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: Sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Observe o contraste. Jairo, quando vai buscar o auxílio de Jesus, a filha dele está doente, a doença é grave, o estado é grave, mas ela está viva. Quando Jesus vai caminhando para a casa de Jairo, chega alguém de lá da casa dele para avisar: olha, infelizmente a sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Deixa isso para lá, Jairo. Infelizmente a criança faleceu, não tem mais o que fazer. Versículo 50. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Observe que Jesus não fala ela será ressuscitada. Jesus fala ela será curada. A notícia que chega é que a filha dele havia morrido, mas Jesus fala ela será curada. Versículo 51. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. E Jesus disse: Não chorem, ela não está morta, mas apenas dorme. E todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Perceba que aqui é um contraste de diagnóstico. Jesus fala que vai curar. Morto você não cura, morto você ressuscita. Jesus disse que ela não está morta. As pessoas estão rindo porque têm convicção de que a criança morreu. Então há um contraste de diagnósticos. Isso já ministra muito para a gente, né? O diagnóstico que as pessoas fazem e o diagnóstico que Jesus faz. Versículo 54. Então Jesus tomou a criança pela mão e disse: Menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contasse a ninguém o que tinha acontecido. Gente, eu fiz algumas breves notas desse texto que me ministra muito. Eu gosto dessa cura sendo inserida na narrativa de outra cura, né? E os detalhes que isso vem nos ensinar através do texto. Primeira coisa que nós precisamos entender aqui
é que Jairo, quando ele vai buscar Jesus, o diagnóstico que ele tem não é de morte, é de uma doença grave. A criança está próxima de morrer, mas ela não morreu. Então ele sai de casa para buscar uma cura. E ele é o chefe da sinagoga, uma pessoa muito respeitada naquela região, era socialmente destacado. Então ele vai até Jesus e ele pede para Jesus, Jesus, vai lá em casa e cura minha filha, pelo amor de Deus. E é interessante, gente, que a chamada inicial de Jairo é para uma cura. E aí Jesus, no meio do caminho, é interrompido pela questão da mulher do fluxo de sangue. Ele para, ele pergunta, quem me tocou, porque de mim saiu o poder. Ele está sendo espremido pela multidão. Ou seja, a caminhada de Jesus está sendo recheada de obstáculos. Ele não vai rápido para a casa de Jairo, ele está parando no meio do caminho, ele está curando, ele está conversando com a mulher. Ou seja, há uma demora. E no meio dessa demora, quando finalmente Jesus caminha direto para a casa de Jairo, quando acabam os obstáculos, chega uma notícia da casa de Jairo, dizendo, olha, infelizmente, a sua filha, que outrora estava doente, ela agora está morta. Não incomode mais o Mestre Jesus. Primeira coisa que nós precisamos entender é que, muitas vezes, depois de nós buscarmos a Jesus, depois de nós clamarmos a Jesus, é possível que a situação piore. Esses dias até recebi uma pergunta no Instagram, nas caixinhas de perguntas no Instagram, onde alguém perguntou assim, por que quando eu comecei a orar, pareceu que as coisas pioraram? Porque é possível que isso aconteça. Não só a sua fidelidade pode te colocar em maus lençóis, digamos assim, como, por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram parar numa fornalha por serem fiéis a Deus. Daniel foi parar numa cova de leões por ser fiel a Deus, e tantos outros exemplos. Mas é muito interessante como, em muitos momentos, nós oramos a Deus, clamamos a Deus. Gente, Jairo foi na pessoa certa. Ele foi na direção de Jesus, sabe? E depois dele ter ido na direção de Jesus, depois dele ter buscado a Jesus, a situação ainda piorou. Você já viveu uma situação assim? Eu vivo direto, né? Eu vou orar a Deus por uma situação e depois de eu orar, parece que a situação piorou. Parece que a situação degringolou. Né? Parece que Deus, acho que você entendeu errado, tá? Não era para piorar, era para melhorar. E muitas vezes isso ocorre, mas isso não significa que Jesus saiu da condução da situação. Então, tudo sobre o qual você ora não quer dizer que aquilo não vá piorar. Às vezes até piora. Só que a piora não simboliza uma ausência de intervenção divina. Tá? A piora, ela é uma perspectiva nossa. Mas Jesus permanece no controle. Tanto que na narrativa do texto, quando a pessoa vem da casa de Jairo e dá essa notícia para Jairo, o que é que Jesus fala? Não temas, crê somente. Nós somos convidados a ampliar nossa fé na mesma medida em que as dificuldades se ampliam diante de nós. Toda vez que você tem uma dificuldade que se amplia, ampliou a dificuldade, você está sendo convidado a ampliar a sua fé. Sempre é isso. Sempre é isso. Ampliou a dificuldade, você está sendo convidado a esticar a sua fé. Talvez você tenha se perguntado em algum momento da sua vida como fazer para ter uma fé forte, para ter uma fé firme, para ter uma fé convicta. E não existe um outro caminho para você ter uma fé convicta de que não seja uma fé provada, uma fé que passou por muitas situações. Os grandes heróis da fé, não apenas aqueles que estão registrados na Bíblia, não apenas aqueles que estão registrados na história da igreja, mas os heróis da fé atual, pessoas que você conhece no seu dia a dia, que você fala assim, essa pessoa é uma pessoa de fé, uma pessoa inabalável, ela chegou nesse estágio porque ela já passou por muita coisa na vida. Ela já viu muita coisa, ela já vivenciou muita coisa. Ela precisou exercitar a sua fé, exercer a sua fé em muitas situações. Então são essas situações e dilemas em que nós não temos resposta que o céu nos convida a nós esticarmos a nossa fé. Então chega a notícia ruim, Jairo, a sua filha morreu, acabou, não tem mais jeito. E Jesus faz um convite para Jairo, não temas, crê somente. As circunstâncias mudam, mas o nosso Deus é o mesmo.
E é interessante que Jesus, ele se importa com a situação de Jairo, e isso é demonstrado pelo fato dele caminhar até a casa de Jairo, sabe? Jesus, ele caminha conosco na direção do nosso problema. Ele nos visita. Eu estava até conversando com uma pessoa recentemente sobre como muitas vezes a maioria da população, eu incluso, a gente tem a impressão de que um médico bom é um médico que demora nos examinando. Quem já viu, gente? Claro, isso aqui é uma coisa de leigo, tá? População comum, senso comum isso aqui, não tem nada de científico. Mas quantas vezes você mesmo já reclamou ou já viu alguém reclamando no seguinte: poxa, entrei na sala do médico e o doutor, a doutora nem me examinou direito, ele nem verificou, nem averigou, nem tocou em mim. Só olhou assim, perguntou, fez 2, 3 perguntas, passou a receita. É como se a pessoa se sentisse ofendida porque o médico não demorou no exame. Em contrapartida, é muito comum um paciente achar que o médico é bom só porque o médico passou ali 30, 40 minutos, 1 hora e meia. Aí ele fala, esse médico é bom mesmo, esse médico me examinou. É claro que essa é uma impressão de senso comum, mas é interessante como algumas atitudes externalizam um pouco mais o interesse da pessoa que está nos ajudando. Você vai ver pessoas se aproximando ou não, em termos de milagres na Bíblia. Por exemplo, Naamã, o general sírio, quando ele vai receber o milagre dele, ele até se ofende, porque o profeta nem saiu de casa para receber ele. O profeta mandou um recado, vá lá no Rio Jordão, dê 7 mergulhos que você vai ser curado. Ele fica ofendido porque o cara nem atendeu ele direito. Mas mesmo assim Deus agiu. Só que o fato de Jesus ir com Lázaro mostra que ele se ir com Jairo, perdão, mostra que ele se importa com Jairo e mostra que ele se importa conosco. Gente, Jesus, ele sai, ele chega em um determinado momento a atravessar o mar da Galileia para curar um possesso. E observe, Jesus, claramente, ele pode curar à distância. Tanto que existem curas na Bíblia em que Jesus cura à distância. Agora, o mais interessante é que nessa cura que Jesus faz à distância, ele queria ir na casa do enfermo. Ele queria ir na localidade onde a pessoa precisava do milagre. Mas o centurião, crente em Jesus, ciente do poder de Deus, ele fala, Senhor, eu sei que se você ordenar daqui, lá em minha casa, a pessoa que está doente vai ser curada. A resposta de Jesus é, nunca vi tamanha fé assim em Israel. Então, o modus operandi de Jesus é se aproximar para demonstrar que ele se importa. E quando Jesus caminha conosco, nós podemos estar firmes de que as más notícias não são o ponto final de nenhuma narrativa. Quando Jesus caminha com você, observe, Jesus está indo na casa de Jairo com ele. Jairo já deve estar impaciente. Primeiro que a filha dele estava doente, próxima à morte. Segundo que Jesus está indo, a mulher interrompeu tudo, tocou nas vestes de Jesus. Jesus parou para falar com ela. Jesus pergunta, quem me tocou? Porque de mim saiu o poder. O tempo está passando. E quando Jesus finalmente vai chegando próximo à casa de Jairo, chega alguém e fala assim, olha, infelizmente, a filha já faleceu. Ou seja, tudo vai piorando. Mas as notícias ruins não são o ponto final dessa história. Por quê? Porque Jesus está nela. E toda história em que Jesus está, ele é quem dá o ponto final. Você precisa receber isso no seu coração. Toda história em que Jesus está, é ele que dá o ponto final. E aqui nós temos diversas histórias, porque tem diversas pessoas assistindo essa mensagem. Eu não sei qual é a sua história específica, mas se Jesus estiver na sua história, ele tem autoridade para dar o ponto final. Agora observe, é interessante que quando Jesus fala assim, não temas, crê somente, ela não está morta. As pessoas estão chorando, achando que a criança está morta. Jesus fala, ela não está morta, ela dorme. A Bíblia diz, versículo 53, que todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Peraí, vamos pensar aqui. Diagnóstico de Jesus, ela não está morta. Diagnóstico das pessoas, ela está morta. Em quem você prefere acreditar? No diagnóstico de Jesus ou no diagnóstico das pessoas? Sabe? Você vai olhar a história de muitos casamentos que foram restaurados por Deus. Você pode ter certeza que num determinado momento, o próprio casal, as pessoas que estavam ao redor, os amigos,
eles vão olhar e vão dizer, cara, chegou um ponto que não tinha mais jeito. O diagnóstico era, esquece, acabou, morreu, não tem mais jeito. Deixa para lá. Vai ser melhor não continuar. Mas quando Deus intervém, o diagnóstico de Jesus sempre é o mais apurado. Por falar em médico, falar em medicina, é interessante que na medicina, em casos complexos, isso é muito mais comum, a ideia da segunda opinião. As pessoas vão procurar uma segunda opinião, né? Então, são pessoas que têm um determinado diagnóstico de um médico, de uma médica, de um profissional, e eles vão buscar uma segunda opinião sobre o mesmo fato. E muitas vezes os médicos vão divergir. Um vai dar um diagnóstico, outro vai dar outro diagnóstico, e muitas vezes aquilo que outrora não tinha solução passa a ter, porque existe um diagnóstico mais apurado. Então, o diagnóstico de Jesus sobre qualquer situação é muito mais apurado. Agora, as pessoas começaram a rir de Jesus. Por quê? Porque as promessas de Deus, observe bem isso, as promessas de Deus, para quem não crê, parece que é piada. As promessas de Deus, para quem não crê em Jesus, parece que soa como piada, um negócio bizarro, um negócio fora da realidade. Eu não me lembro agora qual foi a pessoa que falou isso a primeira vez, mas eu ouvi essa frase na infância, rapaz. Eu não vou lembrar a frase correta agora, mas era algo no sentido de que quase toda profecia, quando ela é emitida, ela não bate com o cenário atual, sabe? Eu não quero falar a frase exata, porque eu não lembro a frase exata, né? Mas eu ouvi na infância, eu não gravei a frase, mas o sentimento da mensagem ficou em mim. Que quase toda profecia, quando ela é emitida, quase sempre, as profecias verdadeiras, quase sempre, elas não batem com o cenário atual. Você vê, a pessoa às vezes está toda errada, com a vida toda acabada, toda miserável, moralmente toda errada, a pessoa vai na igreja. Aí do nada, rapaz, um ministro, um profeta, alguém chega e fala assim, olha, Deus tem um plano na sua vida, eu vejo algo lindo na sua vida, eu vejo um ministério lindo na sua vida. Aí você que conhece a pessoa, né, você fala, rapaz, essa pessoa aí é o maior bagunceiro da história, né? Isso é o maior pilantra da história, impossível Deus usar essa pessoa. Por quê? Porque a palavra, a profecia, no momento em que ela é emitida, pouquíssimas vezes ela bate com o cenário atual. Pouquíssimas vezes. Então, quando você ouve a palavra de Deus e você não crê no caráter de Deus, no caráter de Jesus, a tendência é você achar, ó, Jesus está de brincadeira comigo. Isso aí, pelo amor de Deus. Como é que a menina não está morta? Jesus, a menina está morta, tá? Tive aqui avisar, ela está morta. Acabou, Jesus. Infelizmente, sinto muito pela sua boa vontade, mas a menina está morta. Aí Jesus chega lá e fala assim, ó, não temas, crê somente. Talvez quando você receber uma palavra de Deus, muitas vezes nós temos até vergonha de crer na palavra de Deus, porque as pessoas ao nosso redor começam a rir. As pessoas ao nosso redor começam a caçoar, começam a descredibilizar a palavra de Deus sobre a nossa vida. Mas a mensagem de Jesus é não temas, crê somente. Jesus ainda dá uma ajuda para Jairo, no que diz respeito à fé, com o ato de tirar todas as pessoas da casa e deixar apenas o pai, a mãe, Pedro, Tiago e João. Quando Jesus tira aquelas pessoas, Jesus está limpando, gente, o ambiente de incredulidade. E atenção, essa aqui é uma direção, é um conselho muito prático para você. A você que lida com desafios de incredulidade. Creio ou não creio? Tem hora que eu creio, tem hora que eu não consigo, a pressão está muito forte sobre mim. Você precisa limpar o ambiente de incredulidade ao seu redor. Olha, vamos sair direto aqui, já para a gente encerrar. Se você andar com gente incrédula, muito dificilmente você não vai ficar incrédulo. Se você andar com gente incrédula, a tendência é, pelo cansaço, aquelas pessoas começarem a inserirem incredulidade na sua alma, você fica incrédulo. Lembra que nós perguntamos assim no início, como ter mais fé? Um dos conselhos que eu dou, conselho prático, tá? Não é frase de efeito, não é para ficar bonito em vídeo, em pregação, não é conselho prático para discípulo. Você quer ter fé, comece a andar com pessoas de fé. De preferência, pessoas que tenham mais fé do que você. Isso vai esticar a sua fé.
aquilo que você achava muito fora da realidade, você começa a se acostumar com aquilo. Eu lembro de uma entrevista de um jogador da NBA, jogador da Liga Profissional de Basquete Norte-Americano, mais alto nível do basquete mundial. E esse jogador, ele não era um craque, não era um famoso. Era um daqueles que fica no banco de reservas, não é conhecido, não ganha um mega salário. Mas ele falava certa vez uma coisa muito interessante, e que os jogadores da NBA falam. Né? Eles dizem, olha, nem todo mundo vai ser um astro do basquete norte-americano. Mas só de você estar ali no time, treinando com aquelas pessoas, vendo o dia a dia daquelas pessoas, vendo o modus operandi daquelas pessoas, estar inserido no meio delas, isso por si só já amplia o seu nível. Você não é um craque, você não está jogando, você não está sendo famoso, você não está ganhando rios de dinheiro. Mas o seu basquete já melhora só pelo fato de você estar no meio dos melhores. Entende? Então, quando você vai para um ambiente onde a incredulidade é muito forte, não é que é impossível, mas quando você tem uma fé vacilante, a tendência é você começar a crescer em incredulidade. Então Jesus, ele percebe a tensão do momento, ele percebe o coração de Jairo, ele tira aquelas pessoas. Ele traz só Pedro, Tiago e João, que são os mais próximos dele, o pai e a mãe, que são os interessados na ressurreição da filha, na cura da filha. Então Jesus limpa o ambiente de incredulidade, ele leva os 3 discípulos, o pai e a mãe, e ali ele opera o milagre. E a Bíblia diz que os pais ficam maravilhados com aquilo que aconteceu. De modo simples, gente, Jesus não emite palavras mágicas, Jesus não faz uso de um talismã, Jesus, enfim, sabe? Simplesmente ele fala assim, menina, levante-se. Por quê? Porque a simplicidade de Jesus, ela é mais poderosa do que todos os artifícios humanos. A simplicidade de Jesus, ela é mais poderosa do que todos os artifícios humanos. Então, nesse momento, eu quero te convidar a você entender e perceber que, assim como Jairo, pode ser que você, ao buscar Jesus, ainda assim as notícias piorem, as coisas piorem. Como Jairo foi buscar um socorro de Jesus enquanto a filha estava doente, de repente veio uma notícia que a filha havia falecido. No meio disso tudo, Jesus ainda para curar outras pessoas. Tem hora que parece que Jesus está demorando, né? Mas até essa demora de Jesus, entre aspas, ela também é pedagógica para nós. E no momento em que as circunstâncias se tornam mais difíceis, Jesus nos faz um convite para nós esticarmos a nossa fé. Não temas, crê somente. E sempre se lembre que muitas vezes a palavra de Deus, a promessa de Deus, pode soar como piada para os incrédulos que estão ao seu redor. Mas eu te aconselho a você limpar o ambiente de incredulidade. Você calar as pessoas incrédulas que têm voz no seu coração. Tira o lugar delas no seu coração. Pelo menos o lugar em que elas emitem incredulidade para você. E começa a ouvir a voz daquele que tem o diagnóstico perfeito. As pessoas estão dizendo, a menina morreu. Jesus está dizendo, ela não morreu. O pessoal está dizendo, não, com certeza ela morreu. Eu vi ela morrer, acabou, morreu, acabou. Jesus diz, ela não morreu, ela apenas dorme. Quem sabe o diagnóstico que as pessoas fazem, o diagnóstico que você faz, é diferente do diagnóstico de Jesus. E aí eu te faço uma pergunta. Qual diagnóstico você prefere confiar? O seu, o das pessoas, ou o diagnóstico do médico dos médicos? Aquele que pode todas as coisas. Confie em Cristo, querido, querida, confie em Cristo. Confie que Jesus, em sua simplicidade, ele tem o poder mais impactante que nós precisamos. Amém, gente? Desejo que essa palavra encontre um lugar no seu coração, incendeie o seu coração. E eu quero orar com você nesse momento. Pai de amor, te damos graças por esse tempo tão precioso. Eu desejo, Pai, que essa mensagem possa incendiar corações que estão ouvindo ela neste momento. Nós empoderamos, Pai, nessa hora o teu diagnóstico, a tua palavra, a tua pessoa sobre qualquer situação. Continuamos confiando em Ti, Deus, e aceitamos o Teu convite para nós esticarmos a nossa fé. Nos ensina, Pai. Nós nos submetemos à Tua pedagogia diante de cada situação, crendo
que tu tens o melhor diagnóstico possível. Nos ajuda, Deus, em nossa incredulidade, estica a nossa fé e continua intervindo na nossa vida. Essa é nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, gente. Que o Senhor te abençoe profundamente. Se realmente essa mensagem falou contigo, coloca nos comentários aqui ao final dessa transmissão. Eu confio no diagnóstico do Doutor Jesus. E eu desejo que o Senhor possa realmente trabalhar de modo completo na sua vida. Tá bom? Deixa um like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Até a próxima, gente. Shalom no coração. Tchau, tchau.